Olá, bem-vindo ao canal Foi Abuso e Fim. Hoje eu queria falar sobre um detalhe bastante difícil, muito complexo e muito ruim dentro da causa do combate ao abuso e às relações abusivas, que é o silenciamento. Por que será que nós sofremos tanto com a tentativa de silenciamento da, do, do grito, da nossa luta no combate ao abuso e às relações abusivas? Por que será que tentam nos apagar? Por que tentam nos invisibilizar tanto e de uma forma tão contundente? Claro, nós sabemos que todo ativismo, toda militância que tenta de alguma forma combater a opressão, seja ela em que setor seja, em que nível seja, óbvio, estamos tentando nadar contra a correnteza e tentam nos silenciar, isso é normal. Eu sou militante da causa animal há muitos anos. E quando eu comecei a militar, eu sofri isso assim N vezes. Toda hora vinha alguém dizendo que era para eu parar, por que eu ia falar sobre isso? Nana, mas você já nasceu tão pobre, já passou por tantas dificuldades, por tantos problemas, você ainda vai falar, agora vai ficar militando, deixa isso para outras pessoas, deixa essa causa para outras pessoas. Eu nunca entendi que pessoas eram essas, sabe? Por que não eu? Porque eu não posso falar sobre isso, porque eu não posso tentar mudar e melhorar o mundo. Ah, mas você quer mudar o mundo? Você não vai mudar o mundo. Eu não entendo isso. De verdade, isso nunca coube na minha cabeça. E eu segui em frente. Eu sofri muito porque às vezes eu tinha que discutir não com os adversários, né? Não com os opressores declarados, os caras que estavam no rodeio ou os donos de frigorífico. Às vezes eu não tinha nem que brigar com as pessoas que também estavam ali contra o abuso dos animais. Eu tinha que lutar contra as próprias pessoas que estavam ao meu lado, os amigos, né? E foi muito difícil, mas eu segui, nada me silenciou. No começo eu senti muita raiva, eu gritava muito, eu falava de forma muito indignada, eu usava todos os palavrões que eu podia, eu fazia um vídeo por dia, às vezes dois, e segui com o que eu podia, com os instrumentos que eu tinha. Mais tarde eu consegui encontrar ferramentas melhores, recursos mais adequados e comecei a colocar a minha arte à disposição da militância pelos animais. Então eu comecei a escrever livros, eu comecei a pintar, eu comecei a compor músicas, gravei CD, comecei a fazer shows, apresentações, contar histórias, usar os meus dotes de atriz e comecei a me reforçar dentro da causa, seguir em frente. Foi muito difícil, mas eu consegui um espaço com algum respeito dentro da militância. Agora eu decidi verdadeiramente lutar contra o abuso e as relações abusivas. Lutar por todas as mulheres, não por mim, porque por mim eu podia dar um jeito, ir numa terapia, em outra terapia, tomar remédios e tudo bem, eu ia me virar. Mas quando eu vi que esse crime, esse horror, ele acomete 9 entre 10 mulheres, né? 9 entre 10 mulheres que eu saiba passaram por algum tipo de abuso ou alguma relação abusiva. Então eu resolvi que sim, eu ia ajudar a dar voz às mulheres de alguma maneira, eu ia compor esse grupo, né? Graças às forças mais sagradas e luminosas do universo, eu não sou a única, né? Temos muitas pessoas aí engajadas, já fazendo excelentes trabalhos, muito antes de mim, mas eu resolvi colaborar, compor com a minha própria história, com a minha vivência, com a minha experiência e com a habilidade que eu tivesse. E aí eu comecei a passar por isso de novo, né? Outra vez eu tô vendo as pessoas chegarem para mim e dizerem que não é para eu falar, não é para eu falar assim, não é para eu falar para todo mundo, não é para eu falar dessa maneira, não é para eu falar daquela maneira, tentar dizer que
Uma das frases que a gente mais ouve é: esquece isso, tá no passado, já passou, não fica remoendo, passa por cima, toca a sua vida, você agora tá bem, já que você já superou, não tá mais nessa, esquece isso, larga pra lá, vai viver sua vida é mais importante do que isso, você tem uma vida legal dentro do seu santuário com os animais, tem amizade com o seu primeiro marido, ele é seu amigo, ele é parceiro aí dos seus filhos, você tem uma amizade bacana, você tem outras pessoas que compõem a sua vida, vai ficar lembrando disso agora? Gente, não se trata disso. Em primeiro lugar, porque é muito egoísta esse tipo de pensamento, achar que porque eu superei, porque eu estou bem, porque eu consegui ter acesso à terapia, porque eu consegui me curar, porque eu consegui me medicar, ou porque eu consegui meditar e eu tô bem agora, as outras mulheres do mundo que passam por relações abusivas, que se danem e que saiam do buraco sozinha, que tipo de pensamento egoísta é esse? Que tipo de mente mesquinha tenta calar uma mulher que tenta ajudar outras com a sua própria vivência, com a sua própria experiência, com seus próprios relatos? Como pode as pessoas fazerem isso, gente? E outra coisa, por que você tenta desmerecer o sofrimento das pessoas, a cura das pessoas, de uma maneira assim, a permitir, inclusive, que o abusador continue abusando de outras mulheres desavisadas? Eu posso ter saído disso, mas e os abusadores que estão aí e não estão sofrendo nenhum tipo de represália, nenhum tipo de sanção, não são interditados, não são desmascarados, nem nada? Tudo bem eles continuarem pegando outras nanas, outras mulheres caírem nas garras deles e eles continuarem reproduzindo os abusos? Tudo bem para vocês? É isso? Porque, sim, quando a gente começa a militar, falar, dar orientação, fazer relato, a gente percebe que a página que tem lá 8 mil seguidores, porque eu tinha esse número de pessoas quando eu estava dentro de outra seara. E aí, de repente, você começa a perder seguidores porque as pessoas não querem falar sobre esse assunto, elas não querem que você fale. Não basta elas não quererem ajudar, elas querem também que você não fale, que você não mostre essa ferida para ninguém. Eu fico só pensando que tipo de mente perversa tem essas pessoas. O que passa na cabeça delas para elas tentarem não ajudar e ainda querer atrapalhar quem está tentando ajudar o outro? É desesperador ver isso. Porque eu posto uma porção de bobagenzinhas também, aleatórias, coisas brincadeiras, qualquer coisa inútil que seja leve, as pessoas se envolvem, curtem, comentam e o negócio acontece. Quando eu posto algo que fala sobre abuso, um relato que explica como aconteceu determinado abuso, a gente vê que as pessoas silenciam, elas trancam, elas te travam, a ponto de eu ir verificar se não teve algum erro na rede, se eu realmente postei, se tá visível ou se não tem sinal, o que aconteceu? É um absurdo tão grande, gente, é tão triste ver isso. É tão lamentável. Eu sou escritora e eu escrevi um livro chamado O Palhaço Vazio e a Bailarina Solidão. Quando eu estava apaixonada pelo meu abusivo, né? Pelo o meu relacionamento com o narcisista perverso. E foi muito louco porque quando eu escrevi esse livro, as pessoas adoraram a história, porque eu ilustrei de uma maneira bem bonitinha, bem fofinha, gravei um CD com as canções e as pessoas olharam para aquilo e acharam muito fofo, acharam muito divertido, acharam muito legal. Só que naquela época eu ainda estava com ele, com a esperança de que aquilo fosse transformador, que a poesia transformasse, né? Que a poesia pudesse trazer à tona alguma coisa, algum sentimento e ele pudesse se transformar. Ele compôs junto comigo algumas músicas, ele fez os arranjos das músicas, na verdade, né? E esse livro foi contado e cantado em prosa e em verso literalmente, porque afinal de contas eu fiz a história em rima, eu contei a história, eu cantei as músicas e ele junto tocava o piano e as pessoas entendiam aquilo apenas como uma fantasia, era uma beleza, estava tudo bem. Agora, se eu pegar esse livro agora e com a ajuda de um profissional da psicologia,
eu destroçar essa história e eu resolver colocá-la dentro da realidade e falar, olha, o palhaço vazio era um narcisista perverso e a bailarina Solidão era uma dependente emocional empata, acabou o livro. Ninguém mais quer ler, ninguém mais quer ver, ninguém mais quer ouvir falar e ainda vão me pedir para enterrar esse livro. É desesperador, porque aí as meninas que poderiam inclusive ser orientadas dentro dessa história a não serem vulneráveis a um narcisista perverso, elas vão ser privadas de ter acesso a essa história. É desesperador ver como as pessoas tentam nos silenciar. E eu estou falando de quem? Eu estou falando do abusador? Óbvio que não. Eu estou falando do amigo do abusador? Também não. Eu estou falando dos nossos amigos. Eu estou falando dos nossos parceiros, dos nossos parentes. Eu estou falando das pessoas que nos cercam. Elas não querem ouvir falar em abuso. Sabe por quê? Porque o abuso tem uma mística, sabe? Ele é um assunto que paira abaixo aqui da linha do Equador. E são coisas que suscitam dentro das pessoas o narcisista perverso que tem dentro de cada um, o abusador que tem dentro de cada um, porque dentro de cada um de nós também tem um lado sombrio, sabe? Um lado ruim, um lado mesquinho, um lado perverso. E aí é lamentável, porque de modo nenhum as pessoas querem, de alguma maneira, tomar partido disso, nem querem ajudar e ainda tentam silenciar, porque vai que de alguma maneira eu coopero com isso, né? Então eu me sinto muito triste de ver que as pessoas não querem ouvir falar, não querem colaborar, não querem ajudar e fim de papo. Isso é uma coisa recorrente no meu pensamento desde o primeiro dia em que eu montei o canal. Porque eu pensei assim, olha só, eu não sou trans, eu não sou gay, eu não sou negra, eu não sou índia, mas todas as páginas que eu posso seguir, que eu posso ajudar e cooperar, ainda que eu não tenha empatia, que não seja o meu lugar de fala, eu tô ali, eu coopero, eu ajudo, eu curto, eu comento, eu sigo. Por quê? Porque eu penso assim, eu posso não conseguir ajudar da forma mais eloquente, mas eu posso ajudar essa pessoa a ir pro veio onde ela vai conseguir outra ajuda, uma ajuda mais eloquente, mais assertiva. Acontece que a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Elas pensam, não, eu não quero ver, eu não quero escutar, eu não quero ouvir falar. Então, eu tô aqui para dizer que muitas vezes eu esmoreço também. E eu tenho a sensação nítida e clara de que o lema da minha página, que é "Você não está sozinha", é uma fraude, porque eu penso, será? Será que você não está mesmo sozinha? Será que nós não estamos sozinhas aqui nessa nossa bolha sombria do abuso, né? Que quando eu fui abusada aos 5 anos de idade, o velho que me abusou, ele falou no meu ouvido assim, não fale para ninguém, porque ninguém vai acreditar. E ele estava certo. E depois ele falou assim, não conta para ninguém, porque senão as pessoas não vão mais gostar de você. E era verdade. E naquela época era verdade. Em 1970 e bolinha. E hoje ainda é verdade. Se você conta para as pessoas que você passou por um abuso, primeiro elas não acreditam em você. Elas duvidam, elas colocam em questão. É mais fácil elas acreditarem na psicopatia do seu abusivo. Ele estava fora de si, ele não está bem, qualquer coisa assim. Eles não vão acreditar em você. Você é louca, né? O seu abusador não, ele estava nervoso. Ele estava só numa fase ruim. E outra coisa, eles não vão mais gostar de você. Qual é a forma hoje em dia de demonstrar que as pessoas têm respeito, apreço por você? Te cercando da aceitação dentro das redes onde nós nos comunicamos, não é isso? Pois muito bem, é ali mesmo que as pessoas vão dar para trás. Elas vão deixar de te seguir, elas vão deixar de te curtir, elas vão deixar de comentar, elas vão parar de interagir com você. Se você postar piadas, daí tudo bem. Se você postar pequenas bobagens, foto de flor, de gatinho, do céu estrelado, as pessoas vão te seguir, vão curtir, vão comentar. Piada mais ainda.
Mas se você não encontrar memes para se comunicar, então você não existe, não fale sobre isso. Gente, desculpa, não dá para usar meme para falar de abuso sexual, tá, gente? Eu não consigo fazer memes engraçados para falar que eu passei 10 anos numa relação abusiva, cheia de traições, de mentira, de sufocamentos. É muito difícil você conseguir pensar nisso. Para mim é impensável. Eu não consigo imaginar uma menina que dos 5 aos 11 anos de idade foi abusada por um velho de 60 anos e sofreu profundamente, conseguindo fazer memes hoje para falar de abuso. Então, desculpa, não vai dar. A gente vai ficar aqui só na nossa bolinha mesmo. É lamentável? É lamentável. É lamentável também que as pessoas consigam falar sobre, por exemplo, um assalto. Se entrarem na minha casa e os ladrões quebrarem a minha casa toda e levarem objetos materiais, um carro, um relógio, uma caneta, qualquer coisa, eu posso falar para as pessoas que eu fui abusada, né, dessa maneira, que eu fui roubada, e aí sim, o ladrão pode ser preso, as pessoas prendem ladrões que roubam coisas, mas ninguém interdita um abusador, ninguém quer que você fale sobre um abuso, porque roubar a sua confiança, roubar o seu amor, roubar as suas vísceras, te invadir o seu corpo, invadir a sua mente, invadir a sua alma, roubar, fazer você abortar um filho, isso não é um crime. Ele estava apenas praticando o que é normal. Homens são assim mesmo, Nana. Não fale sobre isso. Não ficar por aí falando sobre isso. Isso é a sua intimidade. É muito triste? É, muito triste. É lamentável. Mas eu sou artista. Eu sou escritora, sou bailarina, sou artista plástica, sou atriz, sou compositora. E eu vou usar todas as ferramentas que eu tiver para continuar denunciando e falando sobre o abuso. Não o que eu sofri apenas, mas o que todas as mulheres sofrem todos os dias, em todos os lugares do mundo. É isso. Foi abuso. E fim. Até mais.